Então bora pro show, eu sou o professor Éder Bento e hoje eu trouxe um resuminho sobre peixes para você estudar aí em casa. Então se liga nesse mapa mental. Vamos lá, pessoal, o nosso resuminho aqui sobre peixes. A gente vai falar um pouquinho sobre características gerais, anatomia, né, a reprodução e a classificação dessa classe chamada peixes, que faz parte dos vertebrados, né, do filo cordados aí que a gente está estudando. Então, olha só, os peixes, as características gerais se resumem no seguinte. Primeiro, você tem que saber que a maioria tem corpo alongado, dividido em cabeça, tronco e cauda. Por que isso? Porque a gente fala que os peixes têm um formato, o corpo deles tem uma forma hidrodinâmica. O que é forma hidrodinâmica? É uma forma do corpo que facilita o deslocamento na água. Então os peixes têm essa estrutura que facilita esse deslocamento aí. Um outro ponto importante é a pele. A pele dos peixes ela é rica em glândulas produtoras de muco, para justamente facilitar esse deslocamento e também se proteger contra alguns predadores, às vezes, né? Eles ficam escorregadios. A maioria possui escamas, mas a gente também tem peixes de couro e eles não têm pálpebras, já que eles vivem dentro da água. O olho está sempre lubrificado, então não precisa de pálpebra para lubrificar o olho igual a gente aí. A respiração, a maioria é respiração por brânquias, mas existem peixes também que têm pulmões, peixes que a gente chama de peixes pulmonares, a gente vai falar mais abaixo um pouquinho sobre isso aí. Em relação a essa respiração por brânquias, eu quero mostrar um negócio para você que é bem bacana. Dá uma olhada nisso aqui. Tá vendo essa parada aí? Isso aqui é uma carpa comum, peixe aí. E aqui tá mostrando como é que ela realiza a respiração branquial, respiração por brânquias. Funciona da seguinte forma. Aqui tem água. Então na água tem gás oxigênio dissolvido. Essa carpa, ela vai abrir a boca, a água entra, a água vai entrar e vai sair por aqui, ó. Essa estrutura que a gente chama de opérculo, essa estrutura, dá um zoom, essa estruturazinha aqui chama de opérculo, é onde serve para proteger as brânquias da carpa, que é um peixe ósseo. Os peixes ósseos têm esse negócio que a gente chama de opérculo. Então, como é que funciona esse movimento de respiração? A água, ela entra pela boca do peixe e ela sai pelo opérculo, tá vendo? Ela sai pelo opérculo. Nesse processo, a água ela tá passando por uma estrutura chamada de guelra. Essas são as guelras, que são estruturas adaptadas para retirar esse gás oxigênio dissolvido na água. Então eles vão retirar da seguinte forma, ó. Isso aqui é um esqueminha 3D que é bem bacana. Então as guelras têm essas estruturas, esse vermelhinho aqui é o oxigênio dissolvido na água e esse azulzinho é o gás carbônico produzido pela respiração celular no processo metabólico do peixe. Então, quando a água passa por essas estruturas, o gás oxigênio ele vai entrando na corrente sanguínea do peixe, que é muito irrigado, né, de sangue. Então o gás oxigênio entra na corrente sanguínea e o gás carbônico sai, que é o subproduto, né, do processo de respiração celular. E aí esse processo aqui é a respiração por brânquias, a respiração branquial dos peixes. Esse esqueminha aqui fica bem claro como é que funciona. Essa aqui, a carpa. Outra coisa bacana que eu já vou comentar ali na sequência é o seguinte, ó. Vamos lá. Em relação aos sentidos, a visão dos peixes costuma ser ineficiente na maioria das espécies, tá? Alguns têm uma visão relativamente boa, mas a maioria, a visão não é muito boa. A audição já é muito aguçada, inclusive devido a um negócio que a gente chama de linha lateral. O que é linha lateral? É um órgão sensorial que fica dos dois lados do corpo do peixe e isso detecta tanto a velocidade como a direção das correntes aquáticas, pressão da água, as ondas sonoras que se propagam na água, as ondas sonoras que se propagam na água, tudo isso a linha lateral ela sente isso. Então os peixes têm essa facilidade e o olfato também é muito desenvolvido dos peixes. Claro que isso varia de espécie para espécie, mas isso aqui eu estou falando no geral. Em relação à temperatura corporal, os peixes são ectotérmicos, a gente já falou muito sobre isso. Ectotérmicos nada mais são do que aqueles seres que não têm a capacidade de regular a temperatura corporal, a própria temperatura do corpo. E essa temperatura então varia de acordo com a temperatura do ambiente. No caso aqui, temperatura da água. Variou a temperatura da água, o corpo dos peixes também oscila a temperatura, eles são ectotérmicos. Em relação à anatomia, a gente tem o que a gente chama de nadadeiras, que são chamadas também de barbatanas. As nadadeiras ou barbatanas, elas são estruturas de locomoção. A gente tem dois tipos, basicamente. A gente tem as nadadeiras pares e as nadadeiras ímpares, que é a quantidade que apresenta no peixe. As nadadeiras pares, que estão sempre em número par, né, agem como remos
empurrando a água para trás. Então eu tenho dois tipos de nadadeiras pares. Eu tenho as peitorais, que correspondem aos braços, e eu tenho as abdominais ou pélvicas, que correspondem às pernas. Olhando a nossa carpa aqui, ó, tenho nadadeiras pares, percebe a quantidade? Ó, duas e duas, ó, duas nadadeiras. Nesse caso aqui, ó, essas nadadeiras da frente aqui são as nadadeiras peitorais. E essas nadadeiras aqui de trás são as nadadeiras abdominais ou pélvicas. Então, corresponde aos braços, corresponde às pernas. Essas são as nadadeiras pares. E essas aqui são as nadadeiras ímpares. Ó, vou mostrar para você aqui no mapa mental de novo, nadadeiras ímpares. A gente tem o que a gente chama de dorsais ou anais e a caudal. Então, eu tenho aqui, ó, nadadeira dorsal, nadadeira anal, essa aqui, e essa aqui, a nadadeira caudal. Percebeu? Então, ó, vou chegar um pouquinho para você observar de novo, ó. Então, vamos lá, de novo. Nadadeira peitoral, nadadeira abdominal, nadadeira dorsal, nadadeira anal, nadadeira caudal. Ímpar, 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 par, par. Essa é a estrutura dos peixes aí, para você entender o processo. Então, essa é a anatomia padrão de um peixe. Claro que essas nadadeiras, né, elas podem variar de tamanho, de cor, de utilidade, mas basicamente é isso. A caudal serve como um motor de propulsão, né, e um leme, e a dorsal e a anal como um leme ajustando tanto o equilíbrio, mantendo equilíbrio e direção aí, são as funções básicas gerais aí dessa anatomia dos peixes. Em relação agora à reprodução, a maioria dos peixes apresenta fecundação externa, isso significa que as fêmeas depositam os seus óvulos na água, o macho vem e deposita sobre esses óvulos o espermatozoide, ocorre a fecundação e aí forma os ovos, né? E esses ovos eles se tornam as larvas dos peixes que a gente chama de alevinos. E aí depois ocorre o processo até gerar um indivíduo adulto. Então essa é a reprodução de forma bem simples dos peixes. Mas existem casos de peixes com fecundação interna e que não são, nesse caso, ovulíparos. Existem peixes que são vivíparos, como os tubarões, por exemplo. Em relação à classificação, vamos lá, a gente pode classificar os peixes em dois grandes grupos, os cartilaginosos e os ósseos. Os peixes cartilaginosos basicamente têm esqueleto leve e flexível formado por cartilagem, tem 5 pares de fendas branquiais, boca localizada na parte inferior do ventre, é para baixo, o intestino termina em cloaca, a maioria são vivíparos e não apresentam bexiga natatória, que é uma estrutura que ajuda os peixes ósseos a flutuar. Exemplo de peixes cartilaginosos, o tubarão e as raias. Tubarão aí, ó, tubarão branco. Tá vendo que na foto você consegue ver os 5 pares de fendas branquiais? Eles não têm o opérculo que a gente mostrou na carpa agorinha. E aqui as arraias. Tubarão branco, você consegue ver as fendas e a arraia também você consegue ver as fendas branquiais aí. Se você tem dúvida do que é cartilagem, pessoal, é esse mesmo material que faz a sua orelha. Se você pegar e mexer na sua orelha agora, você vai ver que ela é flexível. Você consegue dobrar a sua orelha porque ela é feita de cartilagem. O seu nariz, a ponta do seu nariz também é feita de cartilagem. Um tubarão, ele tem toda a sua estrutura esquelética feita de cartilagem. Beleza, sobre o tubarão aqui então, que eu tenho tubarões. Eu vou mostrar um cardume de tubarão. Eles se movimentam desse jeito aí, né? Cardume de tubarão. Aqui eu tenho o grande tubarão branco. Inclusive está ameaçado de extinção, né, o tubarão branco. Você consegue perceber aqui, né, os 5 pares de fendas branquiais, a boca para baixo, pontada para baixo, a boca, e as nadadeiras, ó, olha só. E aqui eu tenho o grande tubarão martelo, mesma coisa, 5 fendas branquiais, percebe? Olha lá. Tem esse formato da cabeça peculiar, né? A anatomia do tubarão branco, só para ficar claro, ó, as fendas branquiais tá aqui, tem um nariz muito sensível, dentes na forma de cunha, se quebrar eles nasce outro facilmente, barbatanas peitorais, tá vendo? Par, barbatana pélvica, par também, viu aí? Essa aqui, barbatana dorsal, ó, é ímpar, só tem uma, viu lá? Barbatana caudal, ímpar, só tem uma. Anal, ímpar, só tem uma, viu? É o padrão aí. Se você analisar o tubarão martelo, mesmo princípio, ó. Olha lá, barbatana pélvica, 2, é par. Barbatana peitoral, 2, como se fossem os braços e as pernas. Barbatana anal é uma, é ímpar. Dorsal é uma, caudal é uma, é ímpar. Então esse é o conceito aí. O nariz do tubarão martelo não é tão desenvolvido quanto o do tubarão branco, mas a sua visão é um pouco melhor. Chega a 6 metros aí.
E os peixes ósseos? Os peixes ósseos, eles correspondem a mais ou menos 95% dos peixes conhecidos. A grande maioria são peixes ósseos. O esqueleto predominantemente é ósseo. Eles possuem brânquias protegidas pelo opérculo, que a gente mostrou lá na nossa carpa. A boca é localizada na região anterior, na frente do corpo, enquanto aqui no tubarão a boca é para baixo, tá vendo? Na raia também é para baixo. No caso dos peixes ósseos, a boca é para frente. Não tem cloaca, o intestino ele termina em ânus, então o peixe ósseo ele tem ânus. Apresentam espécies raras de peixes pulmonados, que a gente citou. Peixes pulmonados é aqueles que possuem pulmões. Esses pulmões eles são responsáveis pela respiração total ou parcial do peixe, dividido em 6 espécies de peixes, todos de água doce. Exemplos, coloquei 3 exemplos aqui. A piramboia, que tem lá na Amazônia, aqui na América do Sul. Piramboia, ela parece muito com minguia, né? Piramboia, ela é um peixe ósseo do tipo pulmonado. Ela tem pulmões, 2 pulmões, e ela consegue respirar fora d'água. No caso, o peixe pulmonado africano, esse peixe africano aqui é interessante. Ele consegue ficar até 2 anos fora da água. Ele vive nos lagos, né, da África ali, naquela região africana. Em algumas partes da Ásia ali também já encontraram, mas ele vive na África. E aí às vezes eles estão aqui naquele lago e ele seca. Então quando ele vai secando, ele simplesmente se enterra no chão ali na terra, com a boca para cima, verticalmente assim, com a boca para cima. Se a água baixar até o ponto da boca, ele começa a produzir um muco para manter ele hidratado e ele consegue ficar ali naquele invólucro de muco debaixo da terra, enterrado, por até 2 anos. Ele consegue sobreviver. Depois choveu, encheu d'água de novo, ele sai e tá tudo bem aí. É o peixe pulmonado africano. E também temos o peixe pulmonado australiano. Nesse caso aqui, o pulmonado australiano, ele só tem um pulmão, os outros têm 2, então ele só tem um pulmão, então ele acaba respirando por brânquias e por pulmão também, então é só uma respiração acessória nesse caso aí. Todos eles de água doce são peixes pulmonados. E, continuando os peixes ósseos, eles têm bexiga natatória, que eu citei agorinha, que ajuda eles a ter flutuabilidade. Exemplos, a carpa, que a gente citou, essa carpa gigante aí, tá grandona, tem maiores inclusive. O tucunaré, que é muito comum no Brasil, aqui na região de Goiás, aqui, né? O pessoal gosta muito de pescar o tucunaré. E um peixe de couro aqui, o bagre. Bagre, um peixe de couro. Esses dois aqui, peixes de escama. E esse aqui, peixe de couro. É o tipo aí. Deixa eu fechar isso aqui. Então esses são os peixes. Beleza, pessoal? Então esse aí foi o resumão sobre a classe dos peixes. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa nos comentários aí qual modelo 3D você mais gostou aqui, se você gostou de ver como é que funciona a respiração branquial e etc. Então deixa aí nos comentários, participa com a gente e compartilha com seus colegas para eles também estudarem, porque esse vídeo aqui é para ajudar você a estudar em casa. Se esforce, faça o seu resuminho, pega esse mapa mental aí para você estudar para a prova e eu quero ver o seu show. Forte abraço!